Olá, podcasts. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui na Isto É Bem-Estar. Hoje estou com Valdeci Carneiro. Ele é psicólogo, psicoterapeuta e hipnoterapeuta. Prazer te ter aqui. Prazer meu, Paula. Eu tô muito feliz em falar sobre esse tema porque eu nunca conversei aqui, a gente já passou de 60 episódios e eu nunca falei sobre hipnose. Queria que você me contasse um pouco da sua trajetória na hipnose. Bom, eu sou psicólogo, né? Uhum. De psicologia eu tenho menos tempo do que de hipnose. Eu me formei no ano de 2009, então já são 15 anos. Tá. Mas bem antes disso eu já trabalhava, já usava hipnose, já usava programação neurolinguística e terapias holísticas em geral. Então eu costumo dizer que a psicologia foi a cerejinha do bolo. Sim. Era o sonho de adolescente, que eu não podia ter concretizado, e eu fiz depois. Mas a hipnose, ela é uma ferramenta de excelência na questão do trabalho mental. E é usado para tanta coisa que, se o pessoal soubesse, isso seria matéria curricular nas Sim. escolas. Eu não estou nem falando da área de saúde, estou falando de todas as áreas. Porque a hipnose é comunicação. Sim. Dar aula, se você olhar bem, por exemplo, pensa um professor muito bom que está dando aula e que a classe fica ali absorta, fica cativada com aquilo. Isso é A uma pessoa fala, nossa, é capacidade. hipnótico aquilo. Sim. Quando você vê um terapeuta bom, você fala, nossa, eu não tinha nem vontade de sair dali. Isso é hipnótico. Então, a boa comunicação é hipnótica. A gente tem que aprender. Vamos lembrar um exemplo recente, Silvio Santos. Quem é que não se sentia hipnotizado quando ele estava no palco? Era maravilhoso. Jô Soares. Maravilhoso. Então, veja, as pessoas tinham que repensar a hipnose, né? Pensar a hipnose como uma estratégia de comunicação eficaz. Você não acha que a hipnose, por algum tempo, ela caiu numa questão das pessoas não acreditarem muito na hipnose, porque virou um show lá atrás, né? Porque é da minha época. Eu lembro na televisão, a gente assistia e tinha a questão até da pessoa que comia cebola fingindo que era uma maçã. Ou acreditando É que era uma isso, né? maçã. Fingindo, acreditando, Isso. sentindo o gosto, sentindo a textura, tudo olhando a Sim. maçã. E será que é porque isso virou um show, e as pessoas deixaram de acreditar um pouco na questão da hipnose? Falavam, nossa, isso é uma coisa que, enfim, deixar Então, de lado. vamos pensar no ponto e no contraponto. Tá bom. Na verdade, foi tudo isso que chamou a atenção do meio acadêmico, científico, da área de saúde, principalmente, para a hipnose também. Porque o psicólogo atento, o médico atento, o dentista atento, ele fala, puxa, se o cara tem um dos procedimentos que ninguém recomenda, que é a ponte humana, onde botava o indivíduo sobre duas cadeiras, dois banquinhos apoiados a ponta da cabeça, a ponta dos pés, e alguém vinha e sentava em cima, ou subia em cima dele. Sim. E a pessoa não sentia dor, coisas do gênero. Mas isso chamou atenção. Então vamos pensar no lado bom. O fato do indivíduo comer uma cebola pensando que é uma maçã, isso é real. É um dos fenômenos hipnóticos que acontece. A gente tem alguns fenômenos em hipnose que a gente chama, por exemplo, de alucinação positiva e negativa. Positiva é quando você acrescenta no lugar algo que não existe ali. Uhum. Negativa é quando você suprime do lugar algo que existe. Tá. Então eu vou te falar da maçã, depois eu te falo de uma outra experiência universal. Da maçã, por exemplo. Um indivíduo pega uma cebola, e essa pessoa que não gosta de cebola, Sim. come pensando que é uma maçã, sente o cheiro de maçã, sente o gosto de maçã, em alguns casos fica até com hálito de maçã. Gente, que absurdo. Mas para a pessoa que não come a cebola, o fato dela colocar na boca a cebola já é o absurdo. Mas ela já conseguiu. Ela já passou, rompeu uma barreira. Isso. Então eu costumo dizer, se somente fez isso por você, que mais que ela consegue? Sim. Se a gente pensar numa experiência que eu falo universal, você tá sozinha na sala de casa. Tá sozinha, aí passa alguém e vai pro quarto. Passa na sua frente, alguém da família e vai pro quarto. Daqui a pouco vem outra pessoa e fala, cadê o fulano? Você diz o quê? Você fala, tá no quarto. Aí ele vai procurar e não tá no quarto. Só que a única saída é passando por você na sala. Como é que essa pessoa de 60, 70, 80, 100 quilos passou na sua frente e você não viu?
Você estava em um estado de transe? Um estado de transe. Hipnose, ou seja, alucinação negativa. Entendi. Você suprimiu algo que aconteceu porque seu cérebro estava sobrecarregado ou muito atento em outra coisa. Talvez um hiperfoco. Isso. E você desfocou aquilo. Daquilo esqueceu. Ou a gente também é muito seletivo, né? No que a gente quer ver. Sim, o seletivo, mas é o seguinte, nós não processamos tantas informações ao mesmo tempo. Sim. Então, aliás, é disso que se vale o batedor de carteira. O indivíduo toca em você, o outro esbarra e alguém leva a sua carteira embora. E você nem Porque percebe. você tem sobrecarga sensorial. Entendi. Então, esse fenômeno que eu te falei, que é um fenômeno universal, de não perceber uma pessoa passando, uma outra mais simples ainda. Você está sozinho em casa e cadê a chave do carro? Nossa, isso acontece o tempo Então... inteiro. Às vezes está na minha mão a chave do carro. E procura e olha, mas aí você olha, não tá... Você procura 10 vezes, aí quando, na 11ª tá em cima do rackzinho ali, da estante. Aí você fala, pera como lá, eu deixei isso mas aí? eu tô sozinha. Eu brinco sempre e falo que tem pelo menos 2 hipóteses. Uma delas é que aquela chave se desmaterializou e rematerializou ali. Sim. Eu não digo que seja impossível. Eu acho que é menos viável. A outra é que essa chave estava lá o tempo todo. Mas você teve uma alucinação negativa, não viu essa chave e depois de um tempo você enxergou ela de novo. Isso é fenômeno hipnótico. Tá bom. Então, quando a gente vê aquelas brincadeiras de pau, quando o indivíduo é hipnotizado e fala, olha, eu vou contar até 3, depois que eu estalar o dedo, o fulano não está mais aqui. E a pessoa não vê mais aquela pessoa. Sim. Ou vê, como chegaram a ver na televisão, em programas, tá aqui o artista fulano de tal. E a pessoa que é muito fã vai lá e começa a abraçar, acreditando realmente que é o artista. Na verdade, se a gente pensar, dentro dela, em algum nível ali, a pessoa no centro acredita, está falando, não, mas não é, mas ela está sentindo como se fosse aquela pessoa. E para o nosso cérebro, não existe essa distinção. Isso, os estudos de neurociências hoje em dia mostram muito bem isso. Os grandes nomes e a neurociência, as neurociências brasileiras, elas são avançadíssimas. Sim. Aqui é escola para isso. Temos grandes nomes como Siddhartha Ribeiro, o Nicoleles, a Susana Ruseu, só porque é Roberto Lente do livro lá sobre 100 bilhões de neurônios, entendeu? Então... é super importante trazer tudo isso, esses conceitos de hipnose, porque até estava falando com você anteriormente, antes da gente começar a gravar. Hoje, por exemplo, você pega até os filmes que a gente tem, então tem muito filme. Eu não sei, eu acredito que às vezes para você trazer uma coisa muito nova para a população, bem como a Bíblia. A Bíblia ela é cheia de parábolas para explicar coisas que vão muito além do nosso conhecimento. Então, acredito que simplifica uma forma de explicar aquilo por meio de parábolas, de histórias incríveis, para a gente entender de fato o que acontece, qual que é a essência daquilo tudo. Mas eu percebo que alguns filmes até exageram. Até te falei do Hipnótico, que você ainda não assistiu, que é um caso de um psicoterapeuta, que a protagonista ela tem um problema, tem um aborto, e ele precisa tirar esse trauma, mas só que ele coloca alguns comandos, alguns gatilhos, em que toda vez que ele fala, ela entra em estado de transe e hipnose. Eu não sei o quanto isso às vezes é exagerado e isso procede, porque eu acredito que tem muita gente que usa dessas ferramentas e artifícios para o bem, e tem outras que podem usar também para o mal. Eu não sei se isso procede ou é um exagero da ficção. Então, vamos lá. Na verdade, uma ferramenta é só uma ferramenta. Tá. Eu sempre falo que, a rigor, não existe hipnoterapia. Porque hipnose é ferramenta. Então, como não existe marteloterapia, machadoterapia, não deveria existir hipnoterapia. Mas, como ficou consolidado, e a gente disse que a voz do povo é a voz de Deus, né? O próprio cara que cunhou o termo hipnose, que foi James Braid, ele depois se arrependeu. Ele quis trocar o nome para monoideísmo. Monoideísmo. Porque hipnose é uma ideia só. O indivíduo que fica com a mente focada. Enquanto que hipnose lembra de estado de sono. Sim. E ele mesmo já não concordava que fosse um estado de sono. E hoje, as ondas cerebrais, tudo que se mostra no indivíduo em transe hipnótico é que ele não está dormindo, realmente. Ele está num estado diferente. São estados alterados, semelhantes ao estado do sono. Um subconsciente ou uma inconsciência. É que assim, normalmente no estado que nós chamamos de normal,
que é o menos normal que existe, né? Que é o estado beta. Geralmente nós estamos processando informações com a ciclagem cerebral de 13 a 30 Hz a frequência. Tá, Abaixo disso nós temos alfa, que é de 7 a 12, o alerta relaxado. tá. Quer ver um exemplo do estado alfa? E todo mundo passa por isso, então todo mundo entra em estados alterados, você está quase dormindo. E aí você começa a ouvir, a 2 cômodos do que você tá, as pessoas estão cochichando e parece que estão falando alto. A TV tá ligada e você tá achando que tudo tá te incomodando. Sim. Na rua parece 5 quadros dali tem um cachorro latindo. Vira um inferno para você. Tudo tá muito intenso. Só que ali você já começa a se queixar e fala, poxa, e eu tenho que acordar amanhã às 7 horas. Tem que acordar às 7 horas, aí você não coloca celular, não colocou nada. Quando dá 2 minutos para 7 no dia seguinte, você acorda. Mas você não tinha colocado nada para despertar. Por que você acordou? Você deu aquele comando no estado alfa, que é o alerta relaxado. Tá bom. Onde a maior parte dos trânsitos processam. Abaixo disso nós temos teta, que é o sono leve médio, que fica de 7 a 3, 4 Hz. E abaixo disso temos delta, que é o sono profundo. Sim. Que é quando a pessoa tá lá, como a gente diz, morreu, né? Tá, E, tipo, não tá dormindo que nem uma pedra. Sim, que não tá em nada. Mas veja, a gente faz isso todos os dias. Nós vamos até o sono profundo, vai para o estado REM, onde tem os movimentos oculares rápidos, processa informações, memórias, e regredimos, voltamos disso até o estado beta, novamente. Então, todos nós passamos por estados alterados. Então, todos nós somos hipnotizáveis. É mais difícil dizer quantas vezes no dia você está realmente em estado beta. É só... Pegou o elevador? Como é que as pessoas ficam no elevador? Quando você entra que não são conhecidas. Fica todo mundo olhando para cima. Fica. E nada. Ninguém quer olhar ou pro pé, né? Sim. É ali que você descobre se o sapato manchou, sujou, como é que tá. No trânsito, como é que você faz? Chegou no semáforo, fica olhando para cima. E às vezes a gente tem umas ausências durante o dia, né? Tem. Eu sou uma pessoa que tem muita ausência. De repente eu tô falando com alguém, eu tô prestando atenção, mas só que meu olho ele foca ali, aí eu fico num estado de ausência que parece que eu não tô aqui. Então, mas é um estado de transe. É um transe. Banho. Tem uma pergunta, se você fizer pesquisas com compositores, eu escrevo poemas. O pessoal escreve textos inteiros embaixo do chuveiro. Você tá embaixo do chuveiro, começa a vir ali, você fala, nossa... aí tem que começar a achar alguma coisa para gravar embaixo do chuveiro. Senão você né? esquece. Senão você esquece. Ou você tem que ficar repetindo. Porque o cérebro ele funciona assim. Aquilo que eu repito, quanto mais eu repito, eu vou consolidando um caminho neural e isso vai indo para a memória de médio e de longo prazo. Tá bom. Então, o transe também acontece dessa forma. O que acontece nesse filme novo, como aconteceu no outro filme, o Corra, que mostravam isso, que a terapeuta ela hipnotizava os rapazes, as pessoas interessadas pela filha dela, e depois escravizava eles na propriedade dela. E o rapaz foi percebendo. Mas o que eles mostram ali é a exacerbação de um processo que a gente poderia chamar de lavagem cerebral, né? Que isso existe. Sim, é tudo aquilo que é uma mentira contada muitas vezes se torna uma verdade. O pessoal fala, será? Se você pegar e botar no polígrafo, lá no detector de mentira, alguém que está acostumado a mentir, ele já contou aquela mentira tantas vezes... Que é verdade para ele. Acho que o polígrafo não vai nem tremer, não vai fazer nada. Porque ele consolidou aquele caminho neural. Então isso vai depender da habilidade daquele sujeito. Tanto que ele não é considerado como prova real. Tá. Mas se a gente pensar em hipnose como ferramenta de excelência, nós utilizamos... Eu vou te falar para que eu já utilizei. Já tratei pessoas com Parkinson diagnosticado. Pânico, já tratamos, vamos falar, centenas de pessoas com pânico. Nós fizemos um protocolo no nosso espaço, que inclusive é o alvo do meu doutorado na Argentina, que eu chamo de protocolo Carneiro de síndrome do pânico. Nós tratamos pessoas em 3 sessões, mais uma devolutiva. Uma sessão de devolutiva, finalizando. Tudo mensurado com testes, com inventários que são de validade mundial, né? Que são os inventários de Beck, da terapia cognitivo-comportamental. E todas as pessoas que fizeram do começo ao final melhoraram. E hoje, quando foi isso? Isso foi em 2018. E hoje, como elas estão? Estão bem. Estão bem. Estão bem. Eu tenho um monte delas que serviria de contato. Levei até algumas em programas de televisão. Uma delas foi entrevistada num dos programas que está no nosso site, que o pessoal foi lá e fez a gravação. Sim.
Estão todas, e eram pessoas de 17 anos de idade, a mais nova, Uhum. e a mais velha 62. E conta muito a hipnose, qualquer pessoa pode. É que eu vou falar hipnotizada, não é a Pode palavra. falar do Pode jeito falar que a você achar palavra. melhor. Qualquer pessoa pode ser hipnotizada? Pode. Ou assim, tem gente que não consegue. Todo mundo dorme? Todo mundo dorme. Então todo mundo pode ser hipnotizado. Mas tem gente que tem mais facilidade? Sim, como tem gente que Como tem mais facilidade para nadar, gente que tem mais. Olha, eu fico até com raiva quando eu vejo o Gabrielzinho, né? Lá das Paralimpíadas, né? Porque eles sem os braços, sem as pernas, e eu com o braço, a perna A aqui, gente não eu consegue. tô para nadar direito, já faz, ó. Eu não sei nadar até hoje. Gente, eu não Então, sei nadar. veja, então você vê, tudo vai ter alguém que tem mais facilidade, Sim. que tem uma predisposição melhor, ou que tem um feeling melhor para aquilo. Uhum. Mas é possível para qualquer um. Isso é um dos pressupostos básicos da programação neurolinguística, é justamente isso, que muita gente acaba deturpando por aí, né? Sim. Possível para alguém no mundo, possível para qualquer um, dado que nós temos similarmente a mesma neurologia, Tá. certo? Então vamos pensar assim, qual a minha altura? Eu tenho 1,67 m. Se eu quiser ser jogador de basquete, eu posso? Posso. Pode. Posso até ser muito bom para arremessar, mas para marcar o cara que tem 2,10 m, 2,20 m, eu vou conseguir? Muito difícil. Difícil. Agora, vamos pegar o cara que é o jogador de basquete, o cara com 2 metros, 2,10 m, que pesa 100, 120 quilos. Ele pode ser jockey? Se ele for jockey, ele mata o cavalo. O cavalo Com tem 5. certeza. Geralmente, a maior parte dos jockeys estão ali São perto de pequenininhos. pequenos, 50 Igual quilos. piloto de Fórmula 1, que é bem Exato. pequenininho. E tem que estar magrinho, porque ele sabe daquele espaço. O cara até pode ser jockey, vamos ter que arrumar um cavalo maior, mais forte, e já sabem que é um peso a mais, uma dificuldade a mais. Sim. Então é isso que a gente tem que pensar. Se a gente usar melhor aquilo que houver uma predisposição ao nosso potencial, mas não existe um limite propriamente dito. Sim. Nós criamos um monte de limites aqui dentro. E a gente consegue, a partir dessas ferramentas, ter até essa capacidade de cura. Não sei se é uma capacidade de cura ou um tratamento. Você consegue reverter aquele processo ou é só um tratamento que você tem que fazer igual o tratamento crônico, né? Que você precisa continuar fazendo pelo resto da vida. É que eu penso que o sistema de saúde tem que rever muita coisa que fala. Hoje existem 2 disciplinas que estão entre as mais estudadas mundialmente quando se fala de saúde, que são a psiconeuroendocrinoimunologia, Uhum. PNEI, e a epigenética. Sim. A epigenética mostra que nós não somos reféns da genética. É o meio. Exato, o meio ele tem uma ação preponderante. As informações, o que eu faço com as informações que eu recebo? Como é que eu significo tudo isso? Uhum. E esse é o grande segredo da terapia, da psicoterapia como um todo. É o significado. Na época da Covid, até se prostituiu a palavra ressignificar. Uhum. Todo mundo usava até sem nem pensar o que estava querendo dizer. Vamos ressignificar isso. Mas o ressignificar, ela é autoexplicável, é dar um novo significado. Então toda a psicoterapia, ela se resume a uma única palavra, ressignificar. O ser humano é o único animal que dá significado a tudo. Isso é bom? É ótimo. Mas isso é ruim? Também. Depende. Qual foi o significado que você deu? Sim, depende. Qual que é o seu ponto de vista? É bom ou ruim? É. Quem tem mais de 25 anos, como dizia Silvio Santos, né? Uhum. Assim como eu, mais de 25 anos, vai lembrar de um livro chamado Poliana. Sim. Que até o pessoal usa como pejorativo. Lá é síndrome de Poliana, Fala muito. por conta do jogo do contente. Aquilo lá é uma maneira fantástica de ressignificar as coisas. Você só tem 2 formas de ver. O pessoal no meio corporativo fala muito, o copo está meio cheio ou meio vazio? Depende do seu ponto de Seu vista. ponto de vista. Então é você que vai aprender a dar novos significados. Se eu olho para as coisas sempre com a sensação de carência, eu sempre vou achar que eu estou no prejuízo de alguma coisa. Você sempre vai receber carência. Isso, porque aquilo que você foca aumenta. Sim. Agora, se eu olho para a vida acreditando que aquilo que é uma bênção, você vê que tem gente que o indivíduo, quando tem o almoço e a janta, já se sente abençoado, né? E tem gente que tem, se contasse 10 refeições no dia, E sempre tá acha que reclamando. estão me prejudicando. Ele é a vítima. Então ele vai atrair mais disso. Sim. É o seu foco, é a sua mente que vai colocar isso. É como você enxerga e sua perspectiva. Aí você vai dar esse significado. Eu dou muito um exemplo que é de 2 indivíduos que batem o carro. Bateu o carro acaba, nenhum dos 2 morre. Um sai do carro xingando.
perdi tudo. O outro sai do carro dando risada, ufa. Minha vida tá aí, eu me Ninguém se livrei. machucou. Ninguém se machucou. Graças a Deus. Cada um deu um significado, mas o evento é o mesmo. Então, na psicologia, uma das linhas, que é inclusive uma das linhas da filosofia, que é a fenomenologia, ela fala que o fenômeno é particular, o fato é universal. Sim. Então, o fato é uma coisa universal. O fato não tem significado. A vida em si, ela não tem significado nenhum. O significado é aquele que você coloca. Tem uma brincadeirinha que um dia uma paciente que eu atendia, ela chegou depois da primeira sessão, ela estava acostumada há muitos anos no mesmo discurso, né? Sim. Ela falou, sabe qual que é o meu problema? Eu falei, qual? O problema é que eu não vejo significado na vida. Eu falei, sabe por que você não vê significado? Vamos pensar na expectativa aqui, tá? Ela estava pensando em toda a expectativa de que eu ia tentar demovê-la daquela ideia. Uhum. Mas eu só olhei para ela, sabe por que você não vê significado? Por quê? Eu falei, porque a vida não tem significado mesmo. Quem dá é você. Então, quando eu falei isso, ela já ficou em choque. Ela ficou me olhando e falei, a vida vai ter o significado que você der. E aí eu fiz uma pergunta que virou uma das metáforas que eu uso até hoje. Eu falei para ela, que gosto tem ricota? Eu não sei nem explicar o gosto da ricota. Nenhum. Não tem nenhum. Se você não gosta daquele jeito insosso que ela vem, faz doce. Não gostou doce? Faz salgado. Não gostou salgado? Faz picante. Não gostou picante? Faz azedo. Do jeito que você quiser, tem uma infinidade de sabores. Então, ao mesmo tempo que a ricota não tem gosto, ela tem um gosto que você colocar nela. Sim. Então, a vida é exatamente assim também. É você que coloca o gosto que você quer. Qual o gosto que você está colocando na sua vida agora? Qual o significado que você está colocando nela? E eu percebi muito isso. Eu falo que tem marcos na nossa vida, né? E alguns marcos na nossa vida, a gente muda um pouco os percursos, porque a gente não consegue ter uma constância e permanência naquele estado. Você mais que ninguém deve saber isso, né? É difícil ser constante numa perspectiva do que você quer. Então, acho que existem alguns marcos e acontecimentos que às vezes a gente acha que vem, poxa, que triste que isso aconteceu, e não é triste. Foram marcos importantes para você, talvez, ter um novo olhar para aquele percurso que você está criando e mudar um pouco essa trajetória para trazer esse pano de fundo da sua vida, que é qual o significado da sua vida. Que é muito difícil, porque esse significado ele muda constantemente. Isso é bom. Isso é bom, né? Ufa! eu falei assim, gente, você tava olhando com uma cara e falou assim, Jesus amado, meu Deus, meus significados, eles mudam o tempo inteiro. Isso é perfeito, sabe por quê? O pessoal fala hoje, nessa onda que nós vivemos de neurociência, tem tanta gente falando de neurociência sem nem entender. Sim. Mas falando porque quer falar. E tá tudo certo. Isso, eu acho que isso é lícito. Mas é o seguinte, se a gente fala de um dos neurotransmissores, a dopamina, se fala muito a dopamina como neurotransmissor do desejo, ou do bem-estar. Eu falaria ou da boa expectativa. Verdade. Ou também da insatisfação. Porque, na minha visão, nós só atingimos o progresso que nós atingimos, a gente só pode ter um podcast hoje, só pode ter tudo isso acontecendo graças à nossa insatisfação. Sim. Então, pouca gente sabe, mas quando você estuda muito crença, um dos presidentes da IBM no passado, ele chegou a falar em rede pública que não existia, que ninguém precisava de mais do que 176K de memória. Um aparelho eletrônico, alguma coisa. 176K é o que hoje de memória? Talvez não seja nem a foto. Gente, não é nada. Uma foto dá isso. Então, um outro... Meu celular tem 1 tera e não cabe nada. Então, eu já sou criticado pelos meus teras. Então, então eu tenho vários teras, gente. Tenho tera em tudo quanto é lugar. Não sei se foi o mesmo presidente da IBM, mas também presidente da IBM falou o seguinte, o mercado mundial não comporta mais do que 4 computadores. Como assim? Então, era a visão que ele tinha, era o paradigma que ele tinha. E ficava preso àquela ideia. Isso, então, mas se a gente pensasse, não tivesse a dopamina gerando a insatisfação, a gente estava no gramofone ainda que o Edison deixou. E viveria, talvez, no conformismo. É o conformismo. Eu brinco com o pessoal, eu falo o seguinte, se eu tivesse que colocar dois significados para mim, eu falo os símbolos ou característica da minha alma são ousadia e indignação. Eu acho que eu acordo indignado todo dia.
Porque Mas daí não- você conquista mais coisas. Isso, mas não é aquele indignado de falar, você não tá grato? Tô muito grato. Você não tá feliz? Tô feliz também, porque ser feliz é uma escolha. Que é aquele melhor 1% todos os dias, né? Isso. Que eu acho maravilhoso. E é uma coisa que eu falo muito para os meus filhos. Eles, às vezes, hoje, a geração de hoje, e eu falo muito sobre geração de hoje, que eu acho a geração de hoje muito diferente da minha geração e da sua geração, e a gente vai vendo que há essas mudanças. Mas, por conta da facilidade, por conta da agilidade de tudo isso, percebo que as frustrações são maiores e aí o lidar com frustração é muito mais difícil. Por conta dessa agilidade. E às vezes eu falo muito pro meu filho, falo muito pra minha filha, eu falo, cara, vai dar muito mais errado que certo. Nosso dia não vai dar. Pra você dar certo, uma coisa, às vezes eu termino o dia não dando nada certo. Se vai dar prepara para muito dar mais errado. errado. Então, mas veja, O dar certo é nada na sua vida. eu acho que talvez a última geração a lidar, aprender a lidar um pouco com a ansiedade, foi a geração dos meus filhos. Eu tenho só 6. 6? Então, Meu por Deus. enquanto, 6. Por enquanto. E 5 netos. Mas veja o seguinte. 6 filhos. De Aquela qual época- deles? Oi? Qual é a época deles? O mais velho vai fazer 34 daqui a 3 dias. 34. 34. Então, é mais ou menos, eu tenho 38, então é mais ou menos dessa época, dos anos 80. Isso. Aham. Então, o mais velho faz 34, aí vem a segunda Juliana, que o primeiro é o João Marcos, Juliana, depois Augusto, Vinícius, a E o mais Manuela, a Manuela mais nova, que é a quinta, mas aí tem um que entra aqui de paridade com o Augusto, que é o Renato, que eu falo que é o autoadotado. Ele entrou na família aos 18 anos. Às 18. É. E a mais nova, quantos anos tem? 22. 22. Então não é novinha. Então, mas veja, esse povo ainda assistiu, como é que eles ainda esperavam para assistir Chaves, esperavam para assistir o Pica-Pau, esperavam para assistir. Tem um monte de desenho de negócio que. Nossa idade é da espera Cavaleiros do ainda. Zodíaco, né? Esperavam. É. Então, você aprender a lidar com a ansiedade, com a frustração. Hoje, a criança de 3 anos, ela quer assistir, ela já aperta o botãozinho lá. Eu tenho um netinho que ele pegava e começava a falar as palavras. Alexa, como que é? Aléssica. Aléssica, dance, Então, cante. e ele começa a falar Sim. o que ele queria. E ele acha melhor do que eu no Google o que ele quer. Com certeza. Então, ele vai esperar para assistir Pica-Pau? Não Assistir vai. com outro? Não vai. Vai esperar para assistir o Chaves? Sim, e eu falo que o tédio é você... Sua capacidade criativa acontece no tédio. Sim. Porque gera insatisfação. Sim. Porque nós falamos agora da dopamina. Eu fico insatisfeito, E eu quero. eu olho para os meus filhos, às vezes eles iriam e falam assim, mãe, eles me ligam. Mãe, não tenho nada para fazer. Eu falo, arranja, fica quieto, um pouquinho. Eu brincava de vaca amarela. As melhores brincadeiras eram no silêncio. Assim, Era cria no um amigo, tédio. cria um amigo imaginário. Sim. Faz alguma coisa. Desenha, pense na sua vida, tenta ficar um pouquinho quieto. Então, acontece muito disso nessa. E é muito engraçado que meu filho, que hoje vai fazer 16, quando ele era muito pequenininho, eu, sem saber, usava técnicas de hipnose, talvez, ou um transe, não sei o que eu fazia, porque eu era muito amiga de uma coreana e ela me explicou uma estratégia de conversar com o Nicolas antes de dormir, então relaxa, tal, quase uma meditação, e eu fazia ele pensar em coisas que tinham no quarto. Então, exemplo, pense em 5 coisas que tem no seu quarto, pense em 5 coisas que tocam sua pele, 5 coisas que estão fazendo barulho. E eu ficava repetindo aquilo. Estratégias sensoriais. Eu não sei o que era, mas dava certo. Ele dormia, ele acordava melhor e ele capotava. Você quer ver como que é interessante você pensar como é que processa a hipnose? Eu falo, toda mãe já fez hipnose um dia. No filho? No filho, não sabe. Às vezes não sabe, mas faz. É a hipnose mais eficaz que tem, que é ressonância forçada. Como? Você pegou o bebê, você começa a fazer. E quanto mais ele tenta chorar, mais você vai colocando. Você vai colocando ele no seu ritmo. Uhum. Hoje, os estudos de coerência cardíaca mostram isso. Se chegar num grupo onde tem 30 pessoas, de 100 pessoas, 30 estão em coerência cardíaca, ou seja, estão harmonizados, a frequência cardíaca e tal, os outros começam a entrar por osmose. Entendi. As mulheres conhecem isso, fenômeno que a gente chama de biorapport. Ciclo menstrual vão se sincronizando. Que falam que são os feromônios, né? Sim, mas os feromônios, eles geram essa sincronização. Mas a outra sente, percebe e o organismo começa a responder.
Então, mentalmente acontece. Hoje já tem estudos mentais que mostram isso. Que quando duas pessoas, jogadoras de vôlei, mostraram recentemente, quando elas estão totalmente afinadas, elas se estão com eletrodos, elas estão com a mesma frequência cerebral. E dizem que até algumas músicas, elas influenciam positivamente. Tem a musicoterapia, né? Então, tem nesse processo por conta das ondas, da frequência e tudo mais. E uma dúvida que eu tenho é, a hipnose e a regressão, elas entram na mesma caixinha? Então, vou falar dessa caixinha, que é essa caixinha mais polêmica que tem, tá? Eu sem querer, eu nem sabia. É assim, algumas pessoas falam contra a regressão, mas não, só existe, nós temos traumas de passado Tá. e traumas de futuro. Como traumas de futuro? Se não aconteceu. O medroso, De coisa que pode acontecer. isso, o Tem medo da ansioso e o morte. preocupado são traumas de futuro. Uhum. Porque a ansiedade, você está preocupado com alguma coisa que pode vir a acontecer. Ai, tenho medo de morrer. Isso. Tenho medo da minha mãe morrer. Exato. Uhum. E isso, a gente querendo ou não, pode não ser antes de mim, mas minha mãe vai ter que morrer. A minha já faleceu, mas ela vai ter que. A pessoa vai falecer um dia. Talvez não seja, eu não esteja aqui. Uhum. Entendeu? Mas isso são traumas de futuro. Traumas de passado, você pegar lá o abandono, um abuso, qualquer outra coisa que aconteceu no seu passado. São traumas de passado. Sim. Mas os outros 3 são de futuro. Mas o cérebro processa tudo isso no presente. O cérebro nosso só vive no presente. Se você lembra de um evento muito traumático do passado, você começa a se emocionar. Porque o seu cérebro traz essa imagem para o presente, coloca aqui na sua frente. E você revive. E você revive aquilo. Que é uma lembrança que você traz. Trouxe para o presente. Uhum. O ansioso faz isso com o futuro. Tá pensando, a mulherada faz isso com ele vestido, vive né? tragédias que não aconteceram Que não em vida. aconteceu. Ele começa a criar uma memória daquilo que pode dar de errado e sofrer por antecipação. Sim. São as tragédias vividas do Isso. futuro, vividas no presente. Que Então, nem sabe o que vai acontecer. Talvez nem aconteça. É. Mas a própria neurociência chama de memórias de futuro. Então nós temos memória de futuro. Agora pensa assim, aquilo que está no passado, se eu fui no dia de ontem, já é regressivo. Se você me trouxe uma história que aconteceu a semana passada, Já é regressivo. já é regressivo. Pode não ter havido um transe formal para isso, mas é uma terapia regressiva. Tá bom. Então, a grande cavalo de batalha é Toda se terapia, então, é regressiva. Na maioria das vezes, sim, porque quando é a terapia de ansiedade, preocupação e medo é Mas eu progressiva, digo, né? mas para você chegar na progressão da ansiedade e tal, Sim. você tem que trabalhar na regressão. Porque Não necessariamente. você não faz uma construção, tipo, Não. para saber, olha, de onde vem isso, para onde vai. Não precisa. Não precisa. Não precisa. Isso é muito mais simples de fazer no cérebro. É que o pessoal está preso em paradigmas antigos, eu diria até paradigmas ultrapassados de séculos. Tá. Em ideias, por exemplo, com todo respeito a quem veio antes, mas, por exemplo, você mencionou no começo a questão do desserviço feito pela questão das brincadeiras, hipnose de palco, coisas semelhantes. Mas um dos desserviços feitos para a hipnose foi com as ideias de Freud no começo. Sim. Porque Freud falou, até hoje você escuta professores falando isso sem embasamento científico, sem método, sem nada feito no campo. Uhum. E isso porque se dizem cientistas, dizendo que, mas a hipnose só trata os sintomas. Mas o que te incomoda não são sintomas? Sim. Então, o que teria de mal em tratar sintomas? Se fosse verdade a frase. Entendeu? Então, primeiro, Freud, a pessoa fala, Freud abandonou a hipnose porque não funcionava. Não é verdade. Freud abandonou a hipnose e ele declarou isso textualmente porque ele não conseguiu usar adequadamente. Ele confessa que foi por incompetência. Uhum. Ele confessa isso. Porque ele aprendeu um método, uma forma só, com Freud, com Charcot. Charcot era conhecido como um excelente neurologista, péssimo hipnotista. Uhum. E ele aprendeu com ele. Ele aprendeu com quem não sabia. Que foi aquilo que você falou. Isso. Muita gente aprende hipnose de um jeito, tipo... E aí usa errado. Aí usa errado. Aprendeu errado, vai usar errado. E aí fala que não funciona. Fala que não funciona. Agora, a hipnose, por exemplo, aqui em São Paulo, tem um doutor que, inclusive, não é meu parente, né? Mas é Luiz Veloso Carneiro, né? Uhum. Que era da época do Grupo São Camilo. Ele fez um estudo com ressonância magnética Uhum. e 98% das pessoas que tinham trauma conseguiram fazer. O indivíduo que tinha fobia de ressonância magnética, não entrava de jeito nenhum no tubo, foi lá e entrou em transe e fez.
Isso, 98%. Pega 98 de 100 pessoas que entram lá e fazem. É um avanço absurdo. E eu não entendo por que questionam, por exemplo, numa situação dessa. Por que é questionável se você conseguiu romper um problema? Então, mas é o que eu falei, ignorância é aquele padrão mental. Por exemplo, dizer que, voltando a Freud, dizer que ele que não funciona porque ele fez. Então, eu sou obrigado a acreditar no Freud como se fosse uma religião incontestável. Isso não é ciência, gente. Se eu for acreditar sem contestar. O método científico, ele exige que seja replicável. Entendeu? Não, e a ciência, eu falo, a ciência, hoje, cientistas, muita gente se intitula como cientista. E eu falo que a ciência, eu reforço e sempre falo, olha, eu fiz pesquisa há 15 anos também na Unifesp. A ciência nunca é a solução, ela sempre é um caminho. E é um paradigma, são modelos, né? É um São caminho. modelos. Hoje está de um jeito, é um caminho com uma metamorfose ambulante. Hoje é de um jeito, amanhã é de outro jeito. Ela muda constantemente. É dopamina o tempo todo, e né? A gente tem que estar disposto, como profissional, a aceitar essa metamorfose da ciência, a aceitar novas opiniões, a entender que não seja sua, mas entender que aquela opinião também é válida. É um dos caminhos. Se você não quer, como profissional, seguir esse caminho, tem esse caminho. Então, você quer ver uma coisa, dentro do que você falou? Freud, no ano de 1918, ele volta a orientar os psicanalistas, voltando a orientá-los para que eles retornem a utilizar a hipnose. E ele diz que não tinha encontrado nada melhor para tratar transtorno de guerra, que seria hoje o TEPT, transtorno de estresse pós-traumático, do que a hipnose. Ele mesmo diz isso, que era neurose de guerra. Ele mesmo afirma isso, que ele não conhecia nada melhor do que a hipnose para fazer isso. Sim. Em 1932, Freud recomenda no Congresso de Viena que os psicanalistas voltem, acrescentem a hipnose como no seu instrumental, no seu ferramental. Infelizmente, a pessoa que me passou isso foi o Dr. Rui Sampaio. O Dr. Rui Sampaio era médico e psicólogo, ele era psiquiatra e psicólogo, era de Curitiba, e ele faleceu, se não me engano, em 2018. Sim. 18, acho que foi 18. E tem uma entrevista que eu gravei com ele, que está na internet, onde ele mencionava esse livro, mas ele estava procurando o livro para me emprestar, esse texto do Freud. Agora, o pessoal pode procurar Ferenczi. Sándor Ferenczi era psicanalista, hipnoterapeuta e ficou conhecido como o terapeuta que resolvia tudo. Na história da hipnose, que era com hipnose. Então, e como? Com hipnose, e aí o pessoal falava para ele, interessante, ele ficou conhecido da seguinte maneira, diziam que se Freud descobriu ou criou a psicanálise, quem praticou de fato foi Ferenczi. Então, como eu não sou psicanalista, eu deixo para eles resolverem. Eu como um bom mineiro, eu não quero mexer no angu que tá na panela do outro. Então, isso que eu ia te falar, eu acho que a questão até da gente como profissional da área da saúde, é que existem panelas. Sim. Se você não tá na panela que eles acham que é da panela deles, você é um charlatão, você tá errado, então eu acredito muito nisso. Sim. Só que a minha dúvida com relação à hipnose, tá? Que eu acho magnífico, eu já vi vários processos de melhoras, cura, tratamento, eu já presenciei. Eu queria entender como que é o seu protocolo, como que é feita a hipnose? Tipo, a pessoa, ela sai dela, ela entra em transe, como que é esse protocolo que você faz? Eu ensino a pessoa a entrar em transe. Que é a reprogramação mental. Eu desenvolvi uma metodologia chamada reprogramação mental em 10 sessões com PNL e hipnose. Então, mais de 95% das pessoas que procuram a mim e aos profissionais do meu espaço são atendidos em somente 10 sessões. Mas para tratar só o pânico, só a ansiedade ou qualquer questão? Qualquer questão. Você vai fazer em mim. Agora eu vou lá. Tá convidada. Eu vou lá e vou fazer uma série. Eu vou fazer uma série para mostrar que funciona. Mas é isso mesmo. É isso que a gente gosta. A gente tem que disseminar, mas, né? Veja, eu usei hipnose, teve uma época que eu atendi muitos adolescentes com problemas de escola mesmo. Problemas do tipo, desempenho. Ele não tá indo bem na escola, tá com problema de aprendizagem. Não consegue focar. Eu falo pro pessoal, eu não conheço problema de aprendizagem. Eu conheço problema de ensinagem. Eu também.
Então, Muitos problemas. nosso cérebro, de todos nós, ele funciona basicamente da mesma forma. Então, um mote que se usa muito entre os professores é: mas eles não conseguem entender como eu ensino. Então, muda o jeito que você ensina. Sim. Por que você não ensina da forma como eles aprendem? É que eu acho que como não existe um padrão de indivíduo, não existe um padrão de ensino. Então, Eles tentam Mas padronizar existe tudo. mais ou menos um padrão de como o cérebro gosta de aprender. Sim, mas só que isso não querem... Ninguém quer sair daquela caixa. Então, quer ver um exemplo? Que foi o que você falou. A parte da hipnose deveria estar em qualquer área No currículo, de desde o atuação, começo. de qualquer Sim. currículo. E não tá na Mas pedagogia, quer por ver? exemplo. Não tá. Agora veja assim. Você vai numa palestra, vamos imaginar uma palestra longa, ou um evento, um workshop, 3 horas. E a pessoa chega lá, você vê a pessoa toda quadradinha, metódica, séria. Quanto tempo você aguenta? 1 minuto. Agora você pega uma pessoa divertida lá na frente falando, e você dá risada, e você entende os exemplos. Você fica ali o dia inteiro sem perceber que passou o dia. Então, o cérebro gosta do que é engraçado, do que é lúdico, do que é colorido, daquilo que é gritante, escandaloso. O cérebro gosta daquilo que é emocional. O nosso cérebro, esse é o grande problema das terapias e o grande problema do sistema de ensino. Focar no racional, naquilo que é chamado de terceiro cérebro de Paul MacLean. O terceiro cérebro de MacLean, o neocórtex, ele é ótimo para eu pensar, para eu ficar ali girando, mas girando sem sair do lugar muitas vezes. Sim. Porque nós somos seres emocionais. Criaram um mito de que nós somos racionais. Nós somos emocionais. Nós tomamos decisões emocionais e justificamos pela razão. Sim. Então, quanto mais cedo eu entender isso, vai ficar mais fácil eu entender que o emocional é isso, é o colorido, é o gritante, é o que é mais caloroso, o que é mais engraçado. Sim. Então, se você pegar uma musiquinha engraçada da infância, você lembra dela até hoje. Com certeza. Aqueles jingles que Isso. a gente tem, que são os famosos jingles Isso. das propagandas, a gente lembra de todas. Então, a gente tem época eleitoral e de vez em quando eu vejo alguns jingles que o cara faz que parece uma bíblia, né? De tanto... Quem é que vai decorar esse negócio? Vai. Não vai para a mente, não vai criar caminho neural com aquilo, porque ele tá ficando muito extenso, não virou tipo a característica das músicas chiclete, né? Sim. Tinha que ser uma coisa fácil, que mesmo sem querer você... Consegue. Tanto que a capacidade de... Eu lembro na minha época de faculdade, quando tinha que... Faculdade não, de vestibular, que tinha que decorar fórmula, era tudo com musiquinha fácil. Ou, por exemplo, tinha uma estratégia que você lembrava de alguma coisa que marcou sua vida e vinculava com aquilo que você precisava decorar. Perfeito. Que são memórias que você acaba ligando. É os processos mnemônicos. O cérebro aprende por associação, generalização, principalmente quando você associa, quando você generaliza, o cérebro ele começa a fazer sentido. Sim. Entendeu? Tudo. Imagina que eu tivesse com dificuldade de decorar o seu nome. Aí eu lembro de alguma amiga, ou de um personagem, ou de uma artista, Paola Oliveira. Boto ela aqui do seu lado, a imagem dela. Quando eu olhar para você, eu já vejo a Paola Oliveira. É o que eu tava tentando decorar como falava saúde em árabe, que tem... eu lembro de churros toda vez, que é chucran. Churros. Eu lembro porque minha filha tá lá no Egito, a mais nova. Não, e ela fala algumas palavras em árabe e a gente começa a dar risada. Porque para nós é difícil mesmo, a boa parte delas. Eu lembro com essas coisas. E como que para eu conseguir entender como que é essa parte. Você faz esse processo de reprogramação com 10 sessões. Sim. E como que é esse processo? Bom, me explica uma dinâmica. Eu vou te explicar as 10 muito rápido. Tá bom. Se a gente tiver tempo, né? Não, você que disse. Então explica. Vamos lá. Primeira coisa que eu faço, além de te ensinar auto-hipnose, porque eu não quero poder. O poder é seu. Então, a brincadeira que você falou da hipnose de palco, única parte ruim que eu acho que sai de verdade muito ruim é que dá a impressão de que é o hipnoterapeuta que tem esse poder, ou o hipnólogo que tem o poder. Que ele que é o todo-poderoso mas o poder é seu. Então, vamos lá. Então, eu ensino para você que é para você já resgatar o seu poder. E é você também resgatar a responsabilidade. Porque quem é que tem que cuidar de você? É você. Sim. Então, você vai começar a fazer esse processo.
Em segundo momento, eu vou instalar em você alguns recursos, sentimentos, emoções, sensações que são amor, gratidão, segurança, alegria e vitória. Vou resgatar isso na sua história e vou instalar isso em você para que com um único gesto você resgate os sentimentos, essas sensações em você. Então você vai sentir isso toda vez que você quiser. Tá bom. Isso aqui é a verdadeira arma que eu uso, que o pessoal da minha escola usa para poder tratar qualquer tipo de trauma. Sim. Então, se você pensar em termos de neurociências, que hormônios e neurotransmissores que estão neles? Amor, gratidão, segurança, alegria, vitória. Dopamina. É praticamente tudo que você quer. Tudo de Dopamina, bom. serotonina, endorfina, oxitocina. Então, você tem tudo nisso. E até adrenalina, porque Aí, a adrenalina é resposta adaptativa para a vida. Sim. Eu preciso me adaptar, e se eu não me adaptar, eu morro, né? Porque eu vou estar aqui congelado a vida inteira. Sim, é alerta o tempo inteiro. Exatamente. Tem que se Então, veja, então por isso que eu falo, isso gera uma reeducação do nosso sistema adaptar. Que é neuroendócrino, do eixo PNEI. reprogramação. Pineal, né? Exato, não, PNEI mesmo, Pinei? de psiconeuroendócrino é o e pineal. imunologia. É o pineal. Mas vem pela pineal, que é a sede, que é a nossa Sim. consciência. Sim. É a gente acabar de pensar nisso. Tá bom. Mas veja, quando eu começo a fazer isso, você começa a ter algum controle. E ao invés de falar para você, ó, Paula, você vai tomar tantos comprimidos X por dia, tantos isso, você vai fechar sua mãozinha e vai sentir de volta essas coisas boas. Sim. Uma das técnicas que eu desenvolvi se chama técnica do perdão. E não é um perdão teológico, não é religioso. Tá. Até ateu pratica ele, que é se livrar do lixo emocional. A gente visitar eventos traumáticos, mas agora armado com esses sentimentos de amor, gratidão, segurança, alegria e vitória. É que o perdão, ele sempre é pra você, né? E é só tirar... Falou tudo, você acabou de falar. A minha próxima fala, inclusive. Pronto. Eu falo que o perdão, ele é pra você e ele é o simples fato de você desenforcar o outro da sua vida. Exatamente. Todo perdão, É. em essência, é auto-perdão. Eu sempre falo que imagina que eu tivesse problemas para resolver com meu pai. Meu pai faleceu no ano 2000, aos 80 anos. Vamos supor que eu tivesse problemas para resolver com ele. Quem disse que eu tenho o poder de perdoar meu pai? Quem disse que essa imagem que eu tenho é o meu pai mesmo? Eu tenho o poder de perdoar a imagem que eu criei dele. Sim. Quem disse que aquele chefe que eu quero perdoar, que ele é realmente essa imagem que eu criei dele? Talvez ele fosse essa imagem só para mim. Sim. Foi o meu significado para ele. Aí começa a fazer sentido o que a gente falou do ressignificação. Porque eu vou mudar o significado que tinha aquela pessoa, aquela memória, aquela história, mudar para melhor. Sim. Entendeu? Então o perdão ele serve para isso, para eu aprender a tirar o lixo emocional e reacostumar a minha neurofisiologia a sentir coisas boas. Porque naturalmente a gente gosta do que é bom. Sim. No filme, eu tô assistindo muito filme porque eu gosto de livro e filme. E aí eu gosto até pra dar uma reciclada na minha cabeça. Mas tem esse filme novo não, né? Antigo, do Wakabana, que ele fala Perfeito, muito... perdão. Perdão. Muitos alunos me falaram disso, falaram a técnica do perdão inteiro ali. E ali ele fala uma coisa, quando o protagonista ele tá com Deus, com a imagem Sim. de Deus, ele fala, eu perdoei. É que ele fala, Deus fala, você só tem que falar, eu perdoo. Aí ele fala, eu perdoei, mas eu ainda sinto raiva. Mas o perdão não vai te livrar da raiva. O perdão é você. Se livrar dessa imagem e soltar o pescoço do outro. Então, eu só vou discordar nisso. Na verdade, quando a gente perdoa de verdade, A raiva sai. saiu. Você limpa aquela gestalt, aquele conjunto Mas de raivas relacionados. O que ele diz, que eu entendi dessa parte do filme, é que eu acho que é um processo. Sim, Não é uma coisa, eu perdoo, porque as pessoas acham que o perdão, ele vai criar um vínculo sentimental com a outra pessoa. Então, a partir do momento que eu te perdoo, eu tenho que ser sua amiga. Eu não sou sua amiga porque eu te perdoei. Eu perdoei isso que, a imagem que eu tenho de você, tipo, de tudo que aconteceu. Só que eu não preciso ter uma relação sentimental com você. eu não preciso ser abraçado com um assaltante. Isso Não é um preciso. processo, você concorda? Eu acho que Concordo. o perdão, ele não sela um... Mas isso é só juízo, não é nem questão do processo. Tem uma frase de André Luiz, por Chico Xavier, que dizia o seguinte: tolerar é compreender o mal, sim. Tolerar o mal, sim. Fazer parte dele, não. Sim. Então, compreender, tolerar, não quer dizer fazer parte dele. Sim, exato, concordo. Então, muito. você pode me fazer muito mal, eu posso perdoar você, mas eu não preciso mais trabalhar com você. Eu não preciso conviver com você. Eu não preciso tomar nada. cafezinho com você. Entendeu? Entendi. Mas veja, o perdão é um processo de limpeza. Que as nossas, aquilo que nós sentimos, as nossas emoções, são aquilo que nos fortalecem
ou que nos enfraquecem. Com certeza. Se você pegar, por exemplo, a gente falou da psiconeuroendócrino imunologia, os estudos mostram, e da epigenética, se você pegar pessoas que encaram a vida por qualquer motivo que seja, ou porque tem uma criança com uma doença de nascença, ou porque tem um mal crônico, se ela encara isso como um problema, vamos chutar aqui alguma coisa que não é científico, mas é o que se observa, tá? Sim. Ela envelhece 10 anos em 3. Todo mundo conhece gente que se olha em 3 anos parece falar, nossa, o que aconteceu com essa pessoa? Agora tem o contrário, você tem aquela pessoa que você, depois de 10 anos você vê e fala, mas você tá mais nova agora. Essa pessoa aprendeu código. Entendeu? Sim. Ou seja, quando você encara a vida como um desafio, você é como se você mandasse um código de rejuvenescimento. Sim. O seu corpo entende, a sua vida, a sua alma entende. Então, isso é um fenômeno chamado telomerase. Você começa ali nos telômeros, nas terminações das células, começa a emitir um novo código. É a mesma coisa você colocar um monte de gancho nas costas, você fica correndo cheio de gancho e você simplesmente arranca esses ganchos. Sua vida vai ser muito mais leve, muito mais fácil, muito mais tranquila. Mas é a escolha que você faz. Sim, é a escolha. E aí a gente passa por esse processo do perdão. Perdão, tirou o lixo emocional. Né? Não, não é não. Aqui eu tô no comecinho ainda, mas Ai, eu vou ser bem rapidinho pra você. Eu não comecei. Não, é que eu tô tentando ver. Vida intrauterina. Uma boa parte dos traumas das pessoas são gerados na vida intrauterina. E tem amplos estudos de psicologia pré-natal e perinatal, que é do momento do parto. Estudos que mostram, inclusive, tendências, propensões à delinquência. Estudos que mostram propensões a suicídio, depressão e a fracassos. Porque imagina a mãe ali vivendo uma situação de escassez extrema, e aquela criança ouvindo aquela escassez o tempo todo. E aí, quando ela nasce... E até aquela relação de amor, né? Às vezes, veio um entrevistado aqui, o Lucas, que também é psicoterapeuta, psicanalista, e ele falou sobre isso. Ele falou, olha, primeiro a gente aprende a ter o amor próprio quando a gente é amado. E tem gente que não foi amada. Não teve esse processo de amor lá atrás, né? Eu penso no processo de amor próprio, de novo, como uma escolha. Sim. Jesus dizia, e o pessoal pega muito a Bíblia como referência, eu gosto de pegar o Jesus filosófico. Sim. Como gosto de pegar o Francisco de Assis e outros. Veja, Jesus falava, amar ao próximo como a ti mesmo. Eu falo que isso é um truísmo. O que é um truísmo? É uma verdade que já é verdade por si e que nem precisa ser afirmada. Sim. Porque ela já vai acontecer, ela já acontece sozinha. Praticamente todo mundo já ama o próximo como a si mesmo. O grande problema é que as pessoas não amam a si mesmas. Então, e como vai amar o próximo? Como é que ele vai? Então ele vai ter... Aí Jesus também disse, você só dá daquilo que você tem. E se você não tem amor? Se você não tem, se você não criou em si esse amor, esse auto-amor, esse amor próprio... Mas também vem o outro problema do significado da palavra. Vilipendiaram aí a palavra que é o egoísmo. A rigor, egoísmo não seria ruim. O egocentrismo, sim. Sim. O egocentrismo, dali vem o narcisismo, que na verdade, se pensar, grosso modo, o narcisismo é puro egocentrismo. E foi o que ele falou, toda criança, por si só, ela tem que ser, num primeiro momento, existe um narcisismo primário que desenvolve para esse patológico, que é a questão do egocentrismo e tudo mais, que são questões mais complexas, que eu acho que a gente está vivendo cada vez um mundo mais egocentrista. Isso naturalmente vai ocorrer porque a gente se fecha naquela bolha daquela vida, do explorar que a gente quer ver, das coisas que a gente quer ver, do jeito que a gente quer ver, ouvir o que a gente quer ouvir e vive naquela bolha fechada. É uma vida de domesticação. Sim. É aquele experimento da pulga, sabe? Você já viu? Sim, de colocar ele condicionado com a tampinha, 3 depois ele não pula. pulando, depois não pula pra fora. Mas você sabe que teve um experimento disso nos Estados Unidos com um leão que ficava... um urso que ficava dentro da jaula, né? Que ele dava uma quantidade de passos, voltava, que era o tamanho da jaula. Quando tiraram a jaula, ele não saía mais. Ele só andava naquele mesmo que não tinha jaula nenhuma, ele só fazia os mesmos caminhos. É o passarinho na gaiola, né? Você pode abrir a porta e fica condicionado aquilo. Mas nós também ficamos condicionados o tempo todo. Eu acredito muito. Então a gente tem que começar a romper isso, entender. Dom Miguel Ruiz, que era um médico e xamã tolteca, ele diz o seguinte, é um processo de domesticação. A gente vive acreditando que a gente tem que ser o que os outros querem que nós sejamos. Eu muito falo da normose, né? Aquela mania da normalidade social. Eu vou ter que ser o que meus filhos querem, o que minha esposa quer, o que meus pais queriam. Eu tenho que ser o que eu escolhi na minha história. Uhum. Ou
eu não posso ficar carregando a cruz da história dos outros. Sim. Então, linkando isso, uma outra técnica que a gente faz depois de limpar a vida intrauterina, de onde vem muitos traumas, é recodificação ancestral. Eu pego 2 defeitos que você se atribua e vou te instalar 2 qualidades contrárias e validá-las desde os seus ancestrais, metaforicamente na sua mente. Lembrando que para o nosso cérebro, tudo aquilo que você visualiza, que você imagina, ele entende como verdade. Sim, ele materializa. Ele materializa para você. Sim. Então aquilo começa a criar caminhos neurais para você. Então você começa a se apropriar de novas qualidades. Então a gente recodifica isso, torna essa história mais leve. E em outro processo, nós vamos trabalhar a sua identidade. Sabe essas várias Paolas que tem aí dentro? Uma puxando para um lado, outra para o outro. Que são as máscaras que a gente vai tirar. E Jung chama de máscaras, personas. Milton Erickson, Virginia Satir chamava de partes. Então eu falo que antigamente a gente falava que tinha um anjinho e um diabinho falando na cabeça. A gente era feliz e não sabia, né? Só tinha os dois, né? Agora tem um batalhão falando, e veja, isso é neurocientífico. Um dos maiores neurocientistas atuais, que é o Dave Eagleman, ele é um cara pesquisador de laboratório, ele fala, nós somos uma multidão e abrigamos multidões dentro de nós. O grande problema é quando essas multidões estão conflituadas. Que é isso que a gente faz. Você vai dormir de noite e fala, amanhã cedo eu vou acordar 6 da manhã e vou fazer exercício. Aí o outro fala, não, você precisa dormir. Isso, logo cedo. Cansada. Então, uma parte e outra. E aí você fica frustrado o dia inteiro. Ai, hoje eu não fiz exercício. Dia seguinte, de novo. No outro, de novo. E você já ficou frustrado, você sabe que você vai se frustrar e você faz tudo de novo. Faz de novo. Mas por quê? Porque essas 2 partes não se conversaram. Sim. É como se você tivesse uma diretoria e cada um puxando para um lado sem se conversar. Um monte de gente mandando. Isso. Então, nesse processo que a gente chama de matriz de identidade, nós botamos essas partes para conversarem. É um processo lúdico, porque geralmente quando é feito presencial é num tapetinho, a gente faz terapia brincando de amarelinha, já que o cérebro gosta do que é divertido, né, e lúdico, né? E une essas partes e reintegra você. A nossa identidade, na nossa identidade é onde está o nosso autoconceito, que gera a nossa autoimagem, que vai gerar a nossa autoestima. Então o pessoal fala por aí tanto de autoestima, fala tanto de autossabotagem hoje em dia também, mas se eu tenho uma parte que está conflitando com outra, não tem sinergia. Não tem. Então eu tenho que juntar tudo isso para convergir, para que isso seja funcional, para que fique leve. Porque tudo aquilo que você faz dentro de um processo sinérgico flui. Sim. Veja que até linguisticamente as pessoas falam errado. Eu estou correndo atrás dos meus objetivos. Isso quer dizer que seu objetivo está correndo de você. O tempo inteiro. Então quer dizer que vocês não têm afinidade. Alguém que tem afinidade com você corre de você? Tá parecendo aquele Flintstones. Que assim, fica correndo. Eu nunca assisti Flintstones, que na minha época não tinha. Então é isso. Eu adorei. Esse processo, então, são essas etapas do intrauterino, ancestralidade, né? Formatação da ancestralidade e identidade. Tem 2 minutos? Ainda? Pode falar. Então vamos lá. Além de ter 2 regressões que a gente faz, e uma delas a gente leva para reinos naturais, do tipo, você vai absorver energia do reino mineral, vegetal, animal. Sim. Tudo isso é metafórico, simbólico, e trazer isso para sua história. Se você tiver crenças reencarnacionistas, você pode acreditar que pode levar isso e resgatar histórias de outras vidas e outras histórias. Que eu acredito que agora isso junto com aquilo que você me perguntou de terapia de regressão, porque muitos confundem regressão só com regressão à vida passada. Sim. Mas existe a regressão em vida. O tempo todo, até a vida intrauterina e até as memórias ancestrais genéticas. Porque isso a ciência já provou que existe, Sim. que são os traumas transgeracionais. Entendeu? Então a gente pode levar todos esses recursos nessas histórias e mudar essa história. Depois disso, nós trabalhamos também com uma técnica que eu chamo de jornada do herói, despertar do herói interior, que é o resgatar do seu propósito. O que a vida, a vida chama você para ser ou fazer agora? Lembra que você me falou de ir mudando, daqui a pouco não faz sentido isso, eu quero outra coisa? É como uma metamorfose. Exatamente isso. Porque agora a vida me chamou para fazer isso. Pode ser que daqui a 5 anos ela fale, Valdeci, reprogramação mental não vai ser mais em 10 sessões, vai ser em 3. E aí só que eu tô apegado nisso aqui, que eu não quero mudar. Sim. Que eu falo que as pessoas não gostam, elas querem mudar sem mudar. Elas não gostam do processo de mudança. Ninguém gosta.
Mas isso é muito próprio do nosso lado esquerdo do cérebro. O lado esquerdo quer mais do mesmo sempre. Que é a Sem surpresa. tranquilidade, Que é estabilidade, que é ilusão, né? que é o conformismo que a Isso. gente falou. Que é tudo quadradinho. Agora, o lado direito, ele quer a surpresa. Uhum. Então, se a gente só aprendesse a ver esse joguinho, já ia mudar muita coisa. E para finalizar, depois da jornada do herói, que é esse resgatar na história, entender o que a minha vida está me chamando para fazer. E é interessante que é um processo lúdico que as pessoas caem a ficha mesmo do que a vida está chamando ela. Nós temos um contato que eu falo que é um reencontro com o mestre interior. É um conceito que nós trabalhamos. Quer falar com você mesmo. É como se nós já temos uma sabedoria ancestral, arquetípica dentro de nós. Cada um vai dar o significado que quiser. Alguns vão dar o significado de um mentor espiritual, de um anjo de guarda, de outra coisa. Os ateus podem acreditar na sabedoria biológica, porque eu falo que esse corpo nosso aqui tem alguns milhões ou bilhões de anos de evolução. Sim. Então ele também já tem uma sabedoria. Então essa sabedoria é inata. Sim. Então eu trabalho dentro do seu sistema de crenças. Eu esqueci de falar de sistema de crenças. Sim. Uma das coisas que nós mais trabalhamos no meio do processo é o seu sistema de crenças. Existem 3 categorias de crenças, Paula, que, segundo os pesquisadores, um dos maiores desenvolvedores estudiosos de crenças do mundo foi Robert Dilts, da PNL. Né? Ele está vivo ainda. E essas 3 categorias que limitam, que travam as pessoas, são categorias de possibilidade, capacidade e merecimento. Então, se eu acredito que algo não é possível, eu nem tento, eu nem vou fazer. Mas imagina que eu acredito que é possível, mas que eu não estou tão capacitado. Então, eu vou entrar ali como um time de terceira divisão que vai jogar com o de primeira. Vou só para cumprir tabela. Sim. Eu vou entrar meia boca, ou seja, vou lá para perder de menos de 20, vai. Já vão conformado. Nossa, maravilhoso. Agora, capacidade, possibilidade e merecimento. Merecimento. Agora vamos imaginar que eu acredito que eu posso, sou capaz, mas eu não mereço. Isso existe muito no meio corporativo, que é a famigerada síndrome do impostor. Sim. E isso acontece também com aquelas pessoas que têm problema quando recebem heranças ou quando vêm de famílias nobres, ou receberam muita coisa e depois não sabem o que fazer, começa a gastar, estragar tudo. Que é o pródigo, que é uma figura jurídica, né? Uhum. O indivíduo é interdito judicialmente porque ele está acabando com tudo. É que ele criou ali uma equivalência complexa, que a gente chama. Geralmente ele recebeu herança por quê? Porque alguém morreu. Alguém morreu e ele... Então, a herança ou dinheiro é igual morte. Morte é igual problema. Eu quero me livrar do problema. Eu quero me livrar do dinheiro. Me livro do dinheiro. Ele não precisava ser interdito judicialmente, ele precisava ser reprogramado mentalmente. Olha... Então, quando eu trabalho essas crenças você tá suas, ressignificando tudo. a sua história, porque as crenças são a autorização que você tem de ser quem você é. Se você o sistema de coaching por aí, e foi outra coisa que deturparam demais. Uhum. E banalizaram, né? Banalizaram, e todo mundo começou a dizer o que era sem saber o que era, nem como fazer. Mas veja o seguinte, sempre se falou muito no legado. Como é que eu deixo o legado se eu não tive herança nenhuma? Eu não me apropriei de nada. Essa herança, eu não estou querendo dizer que eu tive que ter um pai rico, ou que eu tive que ter... Porque, veja lá, quando Jesus vem e fala, eu e o Pai somos um, ele se apropria de uma herança. Querendo ou não. Buda. Se você pegar toda a história, eu estou falando de líderes espirituais, se você pegar a herança deles é o conhecimento, né? Isso, mas você tem que se apropriar de algo primeiro. Apropriar no sentido mais positivo, interiorizado. Eu não posso deixar uma herança que eu não tenho. Com certeza. Senão eu estou sendo falso. Cada um só dá daquilo que tem. Jesus dizia isso, cada um só dá daquilo que tem, do tesouro que tem no seu coração. É isso que você vai conseguir dar. Se você não tem, você não dá. Que volta de novo para o amar ao próximo como a si mesmo. Se eu não tenho, eu não dou. Eu não vou dar o que eu não tenho. Não existe. E se eu estiver dando, é falso. Eu vou estar sentindo que eu sou falso. Sim. Mesmo inconscientemente. Isso a gente vê na clínica direto. Então a síndrome do impostor acontece muito, o cara chega no topo, e quanto mais no topo, mais sozinho, que não tem lugar para 2, né? Sim. E aí, mas só que ele começa a pensar, poxa, fulano era melhor, o outro era melhor do que eu, podia ser... Ele não acredita que ele merece. E ele começa a destruir tudo. Começa a destruir, e mesmo que ele não destrua como patrimônio, ele está destruindo o maior patrimônio que ele tem, né? Ele mesmo. É a autodestruição. Isso, porque é o sentimento que ele tem de não valer.
De desvalorização. Desvalorizar a si mesmo. Então, quando você começa a se reprogramar e entender, aí a história muda. Maravilhoso. Nossa, eu tô muito feliz. Eu também. Em ter conversado com você, esse seu conhecimento, porque você falou da herança, eu falo que a nossa maior herança é passar nosso conhecimento adiante, porque se hoje a gente tem a possibilidade de estar aqui falando sobre tudo isso e tirando todos esses estigmas que todo mundo já construiu em cima da hipnoterapia e de todos esses processos, já uma grande mudança em tudo mais, porque é o conhecimento Sim. que vai levar essa grande herança. Muito obrigada. Eu quero que você deixe aqui suas mídias sociais, onde o pessoal pode te encontrar. O nosso site, sociedadedehipnose.com.br. Sim. Instagram? Instagram, Valdeci Carneiro, @Valdeci Carneiro. Vamos seguir também. Valdeci Carneiro é Valdeci, VALDECY, né? É com Y, né? Carneiro. E Carneiro. Valdeci Carneiro é o E meu lá Instagram. tem todas as Tem informações. todas as informações, você vai conseguir entrar no direct, vai entrar em contato para atendimento, para cursos que nós também damos Já cursos. tem todos os links aqui de aulas, né? Isso, e por exemplo, para você ter ideia, Paula, nós somos referência no ensino de hipnose clínica no Brasil, Tá aqui, América hipnose, Latina, Tratamentos também. Tem retiro também? Fizemos um retiro agora em junho. Olha. Junho, comecinho de julho, né? O último dia de julho, finzinho de junho. Que legal. E foram 5 dias na cidade de Mairink. Uhum. Foi fantástico. Muito legal. Qualquer hora aqui, geralmente aqui é para 2 pessoas, mas o rapaz que passou pelo tratamento mudou tudo em 5 dias. Fiz toda a reprogramação mental, que foi um treinamento da reprogramação mental para novos reprogramadores. Ele mudou a história em 5 dias. Aí você pergunta, é possível? É possível. Muito legal, viu? Muito legal. Mas vamos conversar trabalho, sim. Parabéns e muito obrigada pela Eu que presença. agradeço. Muito obrigado. E você, muito obrigada por ter assistido. Sigam o Valdeci, já tô seguindo aqui, Carneiro, das mídias sociais. E a gente também tá no Spotify. Espero que você tenha gostado. Curta, compartilhe bastante. Até a próxima. Tchau!